dia, turma do 7º ano, estamos aqui para mais um encontro sobre história, mais uma aula, mais uma videoaula sobre história. Hoje estaremos dando continuidade ao assunto anterior, que introduzimos o estudo da África, né? Introdução sobre o estudo da África. Hoje estaremos dando continuidade. Na aula anterior, nós tratamos da diversidade do continente africano, diversidade política, étnica, vegetação também, né? Tratamos também da quebra de alguns estereótipos, né? O mais clássico é de que a África é um país, né? Esquecemos que é um continente constituído por vários países, né? Falamos também sobre os antigos impérios africanos. Hoje nós estaremos falando mais do caráter geográfico, né, e as suas características, né? A África é um continente dividido pelo grande deserto do Saara, né? E esse deserto do Saara divide-se a África em África subsaariana e a África da costa do Atlântico, ou a África do Norte, né? A África subsaariana pouco se tem registros, como nós já falamos na aula passada. Hoje há uma produção em vigor feita pelos próprios historiadores africanos, mas a princípio os registros que tinha sobre o continente africano eram feitos pelos povos árabes, né, os islâmicos, devido à comercialização, à atividade de comércio feito no continente africano. É um continente onde há uma atividade econômica voltada primeiro para um caráter de subsistência, uma agricultura de subsistência, ou seja, o plantio de pequenos agricultores, e também caracterizada pelo plantation, né, que é uma atividade agrícola realizada para exportação. E isso é meio que contraditório devido à falta de alimentos no continente, né? É curioso essa atividade econômica onde se exporta muito e o seu povo acaba passando por necessidade. É um continente onde a divisão política é muito arbitrária, e isso se deve ao imperialismo que foi implantado na África, né, devido à corrida imperialista do continente europeu, onde dividiu-se, colonizou essa parte da África. É uma parte do continente muito rico em minérios, né, e isso se deve à África do Sul, né, e a outra contradição, né? Pois essa é uma parte mais voltada para a agricultura, porém o país mais industrializado da África fica na parte da África subsaariana, né? Que é a África do Sul, onde há uma maior concentração de minérios, de ouro, né? De petróleo, de pedras preciosas, né? E é o país mais rico e industrializado da África, né? Meio que contradizendo, pois quando nós falamos sobre a África do Norte, que é o nosso próximo assunto, nós estamos falando de uma África muito mais comercial, né? Voltada para o comércio, pois é ali que estava a maior concentração árabe, né? Hoje, se o continente africano tem uma predominância religiosa do islamismo, se deve-se muito aos árabes que se concentravam na parte norte devido à sua posição geográfica, né, ser voltada para a costa do Atlântico, muito mais portuária, né, e dali saíam várias caravanas para o outro ponto do deserto, que é o da África subsaariana. Há de se notar na África do Norte o país de Celta, né, que é um país que há vários registros da sua riqueza e da sua concentração urbanística, né, e vai ser uma das primeiras cidades a ter contato com os europeus, particularmente os portugueses,
né? E os portugueses, ao ter contato com o povo celta, irá dominá-los, né? E vai ser uma colonização portuguesa feita em Celta. Depois Portugal vai tomar outras partes do continente africano, como a ilha de Madeira, Açores também, né? Vai ser dominado, Cabo Verde, pelos povos, pelos portugueses, né? E essa comercialização e esse contato dos portugueses com o celta e a dominação desse povo de caráter muito mais comercial que a África subsaariana vai fazer com que aconteça entre o continente africano e o continente europeu um outro comércio não muito legal, né? O comércio negreiro. E aí nós estamos falando da questão da escravidão, né? Que é um dos pontos importantes a ser citado na nossa aula, né? Haja vista que a escravidão no continente africano ela já era realizada muito antes da chegada dos portugueses. Isso se dava devido aos conflitos entre os reinos, e essa escravidão se dava por prisioneiros de guerras ou por endividamento. A pessoa devia o outro, não tinha como pagar, era tomada como escrava. E com a chegada dos portugueses aqui, que vão posteriormente colonizar o Novo Mundo, né, a América, esses africanos que detêm escravos no continente comercializará esses escravos com os europeus, né, principalmente os portugueses, para servirem de mão de obra escrava na América, né? Então, nós criamos a ideia de que parece que a ideia principal é de que os europeus vinham aqui, capturavam, iam no continente africano e capturavam os nativos para a mão de obra escrava, mas de fato não era isso que acontecia. Os europeus vinham aqui, comercializavam com os próprios africanos os escravos, né, e traziam para a América para o trabalho escravo, né? Um dos pontos tristes da história do continente africano e que de certa forma retardou, né? Se hoje o continente africano ele é tardio na industrialização, né, na tecnologia, deve-se muito a esse imperialismo implantado pelos europeus, né, que fez com que o continente largasse atrás dos outros para esse caráter de desenvolvimento, de tecnologia, devido ao imperialismo, à partilha que foi realizada do continente africano. Tá ok, pessoal? África dividida pelo deserto do Saara, a África subsaariana muito mais voltada para a agricultura de subsistência, né, muito mais voltada para a questão de exportação através do plantation, e a África do Norte, né, da costa do Atlântico, aonde foi os primeiros contatos com os europeus, né, uma África muito mais comercial, e é dali que vai partir essa característica da escravidão africana realizada pelos europeus. Tá ok, pessoal? Por hoje é só.